Olá, muito boa tarde. Sexta-feira, programa Repórter Cidadão. Retornando, mais uma semana de notícias, de informações, inclusive sobre Capão do Leão. Você já observa aí no fundo da tela, aí no nosso croma, uma homenagem à cidade do Capão do Leão. Daqui a alguns instantes teremos conosco o prefeito Vilmar Schmidt, pela terceira vez prefeito do Capão do Leão, e aqui já com a presença do meu colega de bancada, doutor Isnar Correia. Bem-vindo, mais uma sexta-feira, Isnar. E também a presença do nosso sempre convidado, que faz parte dessa bancada, meu amigo Adolfo Fetter Júnior, que também administrou Pelotas, prefeito, e hoje o tema vai ser variado, Bem-vindo, com a palavra, vamos lá, Unidu, Unite, Isnar. Então, boa tarde primeiro a você aí que sempre nos honra com a sua presença, assistindo ao nosso programa. E boa tarde, Flávio, boa tarde, doutor Adolfo Fetter, seja bem-vindo ao nosso programa e esteja à vontade. Bem-vindo, Fetter. Uma alegria estar aqui uma vez mais, cumprimentar os apresentadores, a audiência, dizer da minha alegria de participar de novo, e dessa vez ao vivo, no Repórter Cidadão. Não é uma gravação. É ao vivo? Quem sabe faz ao vivo, né? Ao vivo na hora. E também porque eu sei que um dos temas vai ser justamente a visita do prefeito Vilmar Schmidt, nosso amigo do Capão do Leão, que sofreu alguns ataques aí, e a gente quer também participar desse debate sobre essa questão de idade, porque sabe que muitas culturas valorizam muito a experiência, o tempo de vivência, e o prefeito Vilmar Schmidt é um exemplo de uma pessoa que, tendo uma idade já avançada, está no terceiro mandato de prefeito pela escolha do povo leonense. Independente, sei que um vereador andou dizendo que ele já não tinha mais idade para essas coisas. Eu acredito que todo mundo tem direito a ter sua opinião. O vereador tem direito a ter a opinião dele, eu não vou dizer que não. Acho que é um pouco preconceituosa, mas isso é coisa um pouco da juventude também, que fica assim, querendo aparecer e tal. Só que o vereador deve ter tido uns 10% dos votos que o Schmidt teve. Então, a maioria do povo de Capão do Leão, pela terceira vez, apostou nessa experiência. Aí ele, ao ser, pela terceira vez, eleito pelo povo da sua terra, que o conhece bem, é uma demonstração muito forte de confiança na sua experiência, na sua capacidade. A gente tem muito respeito por essas pessoas que merecem continuadamente o apoio popular. E essa questão de idade é muito relativa, Nós vemos o presidente atual dos Estados Unidos, que quer concorrer à reeleição e tem mais de 80 anos. Perfeito. O concorrente dele também tem mais de 70. O próprio Lula tem 77, acho eu. Enfim, a idade depende muito, varia de pessoa para pessoa, os efeitos. E a gente não pode ter preconceito contra as pessoas de mais idade. E lembrando o que eu falei antes, muitas culturas, principalmente japonesa, europeia, valorizam que com a idade vem a experiência, vem a maturidade, vem a tranquilidade, sem fazer as coisas afobadas, ouvindo todo mundo. E o Schmidt é um exemplo disso. Eu já era. Algumas lideranças em algumas empresas, em especial, acho que no mundo oriental, no mundo velho, os líderes são os mais idosos em algumas empresas, Eu acho que não tem ninguém melhor por ser mais jovem ou ser mais velho. Acho que as pessoas são boas ou más, são melhores ou piores, pela sua natureza, pela sua experiência. Mas é claro que uma pessoa com mais vivência, com mais experiência, ela tem mais maturidade, mais tranquilidade, para não se afobar, para fazer as coisas direito, ouvindo todo mundo. Então eu respeito muito as pessoas de mais idade e respeito muito quem o povo escolhe. E se o povo do Capão do Leão, pela terceira vez, escolheu o Schmidt para prefeito, sabendo da sua idade e o conhecendo bem, vamos respeitar o povo, Não que eu vá criticar o vereador, ele tem direito de dizer o que ele bem entender, ele é livre. Porque o prefeito está em pleno exercício. Mas ele teve o quê? 10% dos votos do prefeito? 15%? Sei lá quanto? Os vereadores têm uma votação bem menor. Então vamos respeitar essa quantidade de gente que, conhecendo, votou e confiou pela terceira vez. É um homem que merece respeito. Eu já era amigo do Schmidt quando ele era de outro partido. Sim. E fico mais feliz agora porque, de uns tempos para cá, já nessa eleição passada, ele se filiou ao nosso partido e nos representa no Capão do Leão com muito orgulho para todos nós e para toda a Zona Sul. Então, minha solidariedade ao prefeito,
Meu respeito ao vereador, sugerindo que ele se afobe menos um pouco. Ele tem tempo, ele vai amadurecer, ele vai crescer e daqui a pouco ele vai ter também mais idade e vai querer ser respeitado como todo mundo merece ser respeitado. Pois é, isso, né? Pois é, Flávio. Então, olha só, eu até concordo muito aqui com o doutor Adolfo no que respeita à pouca idade. Nós temos aí um exemplo aí de um presidente muito jovem, que tem 30 e poucos anos, que é o presidente de El Salvador, pegou um país destruído pela esquerda corrupta, ajeitou, está lá, parece que há mais de ano já sem nenhum homicídio, né? É claro que ele construiu uma prisão, uma cadeia muito grande para justamente prender os criminosos, e o país é um dos exemplos de segurança e de felicidade do povo para o mundo. Né? Então, eu sempre gosto de lembrar, né, que o fim primeiro de qualquer administrador público, principalmente de um governante, é a busca da felicidade do seu povo. É para isso que o povo elege um representante, um governante. E às vezes as pessoas esquecem, também de respeitar a manifestação da maioria. Então o jovem vereador lá, realmente, né, eu concordo aqui com o prefeito, né? Ele vai amadurecer, vai ter mais experiência. Eu também já fui assim, com a ideia de competir com todo mundo, enfim, chegar sempre em primeiro. E às vezes isso não é o melhor caminho, não é esse, né? Às vezes não é bom, mas com certeza a pessoa vai adquirindo experiência no cargo público, na função pública, vai dominando a importância social da sua atividade, do seu cargo, a finalidade do seu cargo, né, do emprego público, ali do cargo público, e certamente vai melhorar, né, certamente episódios desagradáveis não costumam se repetir, e certamente não se repetirão, né, Flávio? Não se repetirão. E também tem um outro detalhe, né? Se avizinha aí um processo eleitoral, o prefeito Capão do Leão é possível ir a uma reeleição, a lei eleitoral garante a recondução, ele está num outro mandato, pode ser reconduzido, e o vereador também se pronuncia como um pré-candidato, já desde o ano passado esse diálogo, e eu acho que isso precipitou, né? Antecipou, né? Antecipou a discussão eleitoral. Faz parte. Mas faz parte. Não vamos nos preocupar com isso, vamos dar solidariedade. Eu vou solicitar ao Birinha aí, entra aí rapidamente aí em 2, 3 vídeos aí da FenaDoce, da nossa participação aí, Bira, por gentileza. Repórter Cidadão, aqui na FenaDoce e com o apoio da Pluricast, hein? Pluricast que tem aí um projeto chamado Avante Farrapo, que você vai ficar a par aí sempre durante os nossos programas. Snar, bem-vindo, estamos aqui na FenaDoce aqui para divulgar esses próximos dias na nossa programação. O que tu acha? Qual foi a tua primeira FenaDoce? Pois então, boa tarde para você que sempre nos honra com a sua presença. E aí do outro lado do vídeo. E Flávio, é muito honroso a gente permanecer com esta feira, que desde eu, que já estou com 66 anos de idade, sim, frequento esta feira desde criança, lá dos meus 14, 15 anos, né? Então é muito importante para a região, para Pelotas, para nossas doceiras históricas, né, Flávio? Históricas. Que fazem esses doces maravilhosos aqui em Pelotas, né?
que todos nós temos aqui o prazer de desfrutar na nossa região, né, dessas doceiras, essas docerias maravilhosas, né? Então é muito bom, né, Flávio, a gente saber que a nossa televisão comunitária, pessoal, Canal 14 da NET, o Repórter Cidadão, o Flávio Souza, apresentador, então é um instrumento de publicidade que as pessoas podem se dirigir, né, Flávio, fazer até indagações, inclusive sobre a feira, gente. E vamos estar aqui entrevistando algumas pessoas dentro da feira, né? Então é muito bom, isso é muito autoridades, empresários, e já passou mais de 80, 100 mil pessoas já nesses últimos dias por aqui. Já no segundo dia já tinha uma média de 80 mil pessoas. Repórter Cidadão aqui com você, com Sérgio Moacir na equipe, né? Também temos a participação do Coronel Thomas na equipe, que está viajando, mas durante esses dias estaremos aqui divulgando com o Repórter Cidadão. E comendo uns docinhos também, bem discreto. Tem que comer um docinho. Apesar do diabetes, né, Flávio, né? A gente tem que comer um docinho. É isso. É nossa participação lá na Fena Doce, lá tem vários vídeos que durante as nossas programações nós vamos colocar, né? Até para adoçar o programa. E aqui esse bate-papo que a gente está tendo com o nosso colega aqui, colega de bancada, vai participar das próximas bancadas também, né? O Fete, que vai trazer sempre a sua experiência e o tom perfeito para um bom debate político. Mas, enquanto não chega o prefeito Capão do Leão, me diz como é que está esse cenário nacional aí, ditadores visitando, Ford São Paulo chegando. Olha, eu estou bastante preocupado com a política nacional. Acho que o presidente Lula se elegeu numa eleição muito disputada, muito polarizada, com uma pequena diferença. Acha que ganhou o Brasil, acha que pode impor a sua vontade, a sua visão. Teve, por conta disso, vários reveses no Congresso, teve várias derrotas importantes por querer impor uma visão partidária e não entender que, na hora que se elege, ele tem que governar para todos e não só para os seus partidários, seus companheiros. E, da outra parte, o Congresso tomando algumas atitudes positivas ao rechaçar coisas que o governo federal tentou fazer na marra, mas também passando o vexame. Agora, provou na Câmara, a toque de caixa, um projeto de lei para criminalizar quem critica político. Isso é o maior absurdo que eu já vi na minha vida. Vem da base do governo esse projeto, Feder? É uma loucura esse tipo de coisa. Quer dizer, se você for agredido, injuriado, tem injúria, calúnia, difamação, tem maneiras de fazer isso aí. Não tem porquê pessoas politicamente expostas, não só detentores de mandato, mas ministros, assessores, familiares, não se poderá criticar ninguém, então está se privilegiando uma casta, blindando um número de pessoas de receberem críticas sob ameaça de prisão, de cadeia de 2 a 4 anos. É uma coisa maluca, no meu ponto de vista, que não caberia no país. Eu espero que o Senado, que agora recebe esse projeto, corrija isso, se Deus quiser, até, se não puder melhorar esse projeto, rejeite, porque não cabe no meu ponto de vista, numa democracia, você tolher o direito da livre manifestação das pessoas. Todo mundo tem direito de discordar de um político, criticar um político, elogiar, enfim, se manifestar. Isso é a democracia. A liberdade de expressão é um valor fundamental expresso na Constituição, e daqui a pouco você está tolhendo a população de criticar quem ela elegeu, quem ela contratou, de quem ele é o patrão. Quer dizer, o povo é o patrão. Inclusive o próprio político, em relação ao outro político. Não é? Não faz Porque sentido tu é vereador, aí tu critica um outro político de uma outra esfera, tu está cometendo esse crime, o mandato vai ser cassado. Isso está virando uma coisa muito estranha, uma caça às bruxas, um protecionismo aí de uma parte da classe política, com medo das redes sociais, com medo de críticas. Olha, quem não quer ser criticado não assuma cargo público, né? Isso faz parte da vida, tem que ter fair play, tem que ter capacidade de conviver com a diferença. Claro que se houver injúria, calúnia, difamação, coisas fake news ou notícias falsas, bem, isso é outra coisa. Aí tem que se apurar, punir quem abusa. Mas proibir as pessoas de dizer que um político está errado, proibir as pessoas de dizer que um político agiu errado,
e os familiares dele, as empresas dele, os assessores dele, mas que barbaridade. Então você está criando quem pode ser criticado, que é o povo, e quem não pode, que são os políticos. Mas é o povo que elege os políticos e tem o direito de elogiar e de criticar. Então, e com a chegada, parece um retrocesso. E com a chegada do Fórum de São Paulo aí, com a Nicarágua, com Cuba, com Venezuela presente, é óbvio que isso vem para fortalecer essa legislação, que agora, há poucos dias atrás, caça um promotor público da Lava Jato, um procurador, né? Um colega de trabalho teu, como é que tu vê? Eles caçaram o mandato do deputado que foi promotor, né? Ele pediu exoneração para concorrer. E aí diz, eu sou promotor de justiça aposentado, e então a gente entende o que é lei e o que não é lei, né? E no caso ali, a acusação foi que ele respondia a processo administrativo, quando ele não respondia a processo administrativo nenhum. Havia lá várias instauração de investigações, mas nenhuma transformada em processo administrativo. Uma mera investigação para se colherem dados para um eventual processo administrativo é uma coisa. Um processo administrativo é quando já se tem um fato concreto e tal, e se instaura o procedimento para viabilizar o direito de defesa do acusado. Não havia processo administrativo nenhum. Com a invencionice, vamos falar aqui com toda a franqueza, né? Apesar de não ser jurídico, né? Com uma invencionice caçaram o mandato daquele deputado. E, Flávio, eu vou te contar, eu enxergo aí mais gente sendo caçada por coisas absurdas, tão absurdas como foi o julgamento do deputado Daniel Silveira, onde a vítima lá era, por sinal, o relator do processo, e julgou e participou, e os outros 10 ministros aceitaram e deixaram isso andar, gente. Está escrito na lei lá que é crime de responsabilidade. Está escrito na lei do abuso de autoridade, a lei nova, que é crime de abuso de autoridade. E aí o cidadão participou do julgamento, julgaram e condenaram o Daniel Silveira, e ninguém foi acusado de nada. Não houve acusação pelo crime de responsabilidade, e nem pelo crime que eu vislumbro aí, até associação, porque foram 11 ali, esse é o voto com o relator, eu concordo com o relator, quer dizer que eu estou de acordo, eu estou aderindo. Isso é vínculo associativo, né, quando se fala em matéria criminal. Então a gente está vendo verdadeiros absurdos jurídicos no Brasil. Me perdoe aqui os colegas aí da área jurídica, mas a gente tem que ter uma lógica jurídica, uma lógica legal, né, Flávio? Não se pode, assim, extrapolar para um lado nem para o outro. Então, como muito bem disse aqui o doutor Adolfo, se eu sou vítima, eu, por exemplo, fui promotor, né, e sofri muitas e muitas críticas. Aliás, uma vez eu até representei contra um determinado advogado, e ele, por sinal, foi denunciado, justamente porque fez uma crítica muito ofensiva à minha honra como servidor público. Então, já tem a lei. Exatamente, a lei já existe para isso, a lei de calúnia, difamação, injúria, dependendo lá da situação, né? Então, não tem por que criar uma lei para impedir a pessoa, o povo, de criticar uma atitude que ele desaprova num determinado servidor público, seja ele detentor de cargo eletivo ou não, né? Ou de carreira, ou vitalício, enfim, que é o caso dos magistrados e membros do Ministério Público, né? Eu acho realmente que isso não tem nada de jurídico. Isso, na verdade, é um ato típico de ditaduras. Não existe, nos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, não tem lei lá, não. A pessoa pode criticar quem bem entender. Claro que a democracia é liberdade com responsabilidade. Então, se o cidadão ofendeu o outro, a honra do outro, ultrapassou o direito legítimo de crítica, ele vai responder criminalmente. Sim. E deve responder criminalmente, deve ser assim. E o importante, Flávio, que eu acho muito importante a gente ressaltar, que você lembrou, é que a lei vai valer para todo mundo. Então, um político, trazendo aqui para o nosso consumo aqui da região sul, aqui, Flávio, o moço lá do Capão do Leão, sim, que fez a crítica veemente lá contra o prefeito, já estaria enquadrado na lei, pessoal. Estão vendo o perigo? Pois é. E aí eu volto aqui ao Fetter, que foi deputado federal, que eu imagino
que lá no Congresso, quando deputado federal, dificilmente imaginaria esses novos tempos, não é? O que vem acontecendo, comparando esse momento do Congresso Federal para aquele momento que o Fetter era deputado federal. É muito diferente. A política mudou muito. Não apenas o Congresso, que para algumas coisas adquiriu muito poder, principalmente na intervenção no orçamento, as emendas impositivas, emendas de relator, orçamento secreto, diabo 4. Então o Congresso assumiu uma relevância maior nessa questão financeira da despesa pública. Ao mesmo tempo, ficou muito submisso ao Judiciário, que extrapolou as suas funções. Então, o doutor Isnar colocou muito bem o caso do Daniel Silveira, o caso da Tom Dallagnol, agora busca e apreensão no Senado por declarações do senador Marcos Duval, estão ameaçando ir atrás do Sérgio Moro, já ameaçaram processar o Nicolas Ferreira, ou seja, o país está deixando de ser uma democracia, no meu ponto de vista, e está vivendo uma caça às bruxas, um desejo de vingança. O próprio presidente da República disse que queria ferrar quem o prendeu. Isso o não Sérgio Moro informou, né? E a CPI. Isso não é justiça, isso e é a vingança, CPI do 8 de janeiro está aí, mas está sendo conduzida pelo governo, porque formaram maioria. E aí, estranho, né? Flávio Dino não está sendo chamado nesse primeiro momento, só quem eles consideram de direita. Isso é outra subversão do processo legislativo. A ideia que sempre presidiu a CPI é que é um direito da minoria. Ou seja, a minoria não tem maioria para fazer as coisas, mas tem que ter o direito de fiscalizar. Então, a CPI, tipicamente, na democracia, não é um instrumento da maioria. Por exemplo, um requerimento da minoria, a maioria que está ali presente, que é do governo, não aceita o requerimento. E quer comandar a investigação de si mesma. Isso contraria toda a lógica. Como o doutor Isnar falou, teve um juiz do Supremo, que era juiz, promotor, acusador, tudo ao mesmo tempo, e vítima, tudo ao mesmo tempo. Isso é uma completa anomalia jurídica. Ele nem precisou ter advogado. Não, é uma completa anomalia jurídica, né? E o que nós estamos vendo agora é uma coisa parecida, é uma caça às bruxas, é um desejo de vingança, coisa muito típica de regimes autoritários, ditatoriais. Quem a acusa é o Ministério Público. Deveria ser, o detentor. Deveria ser. Não, eu vou pegar um gancho aqui, prefeito, e vamos lembrar aqui do Tribunal Secreto Nazista, que tinha, não lembro o nome do juiz agora. O Tribunal Secreto Nazista, senhores, ele era mais democrático ou menos nazista do que o inquérito esse do fim do mundo, lá que tramita no Supremo. Porque aquele tribunal nazista, o povo sabia que existia, sabia a que se destinava, sabia como evitar ser perseguido pelas leis daquele tribunal. O inquérito esse que tramita no Supremo, ninguém sabe. Eu aqui, não sei se daqui a pouco eu saio aqui do programa e não tenho os homens de preto aqui na porta me esperando para me levar preso. Porque eu estou falando isso. Entende? Eu não sei. Pois é. Essa coisa a falta de segurança jurídica, né? Imagina, a oposição fez um esforço maluco para conseguir a maioria das assinaturas para implantar a CPI. O governo fez de tudo para evitar. Não conseguiu. Cargos, promessas, emendas. Quando a CPI foi implantada, a tradição é que o primeiro signatário, o proponente, é o presidente ou o relator. Ou seja, quem propôs é que vai conduzir a investigação, ou como presidente ou como relator. Ao contrário, quiseram tirá-lo da comissão, não conseguiram, porque é uma indicação partidária, e aí ficou uma CPI governista para investigar o governo. Quer dizer, não vai investigar, a maioria não precisa investigar a si mesmo, não pode investigar a si mesmo. Quem investiga é a minoria. Então é uma inversão completa do instrumento da CPI. Vamos ver se a minoria que está lá, da oposição, consegue trazer a verdade ao conhecimento de todos, mostrando todos os lados envolvidos, gente de direita, de esquerda, de centro, seja o que for, mas tem que se envolver todo mundo. Não pode ser uma CPI governista para investigar o governo. Isso não existe. Eu tenho uma expectativa. Eu espero que algumas pessoas vá lá e confessem o crime que cometeram e o partido que fazem parte. Aí a casa cai. Porque, do contrário, estou vendo difícil. Olha, inclusive eu vi uma deputada falando, não, o dia 8 não começou no dia 8.
E pasme, também não começou no dia 7. Começou no mês de junho do ano anterior. Durante o período eleitoral? Muito antes ainda, foi quando o Bolsonaro, presidente da República, fez uma reunião com chefes de embaixadores, né? Para dialogar com os embaixadores. Coisa que, inclusive, um dos superministros da Justiça também tinha se dado ao direito de conversar com diplomatas e embaixadores de outros países para criticar o Brasil. Então, para essa deputada, dia 8 não foi no dia 8, foi lá em junho, maio, né? Não me lembro quando é que foi aquele encontro. Então, e isso é levado para o cidadão e para a cidadã pelas grandes emissoras de TV, né? Que eu nem vou citar o nome, porque é muito claro. Todo mundo muita gente vê novela, e antes da novela vem esse recheio de notícias de inverdades. E aí conduz, de certa forma, e manipula. E manipula muito. Manipula a opinião, exatamente isso. Exatamente isso que acontece. Aí depois vem o Instituto de Pesquisa, com fruto dessa manipulação. São as narrativas, e essas coisas podem funcionar a curto prazo. A médio e longo prazo, a verdade aparece, vem à tona, como aqueles famosos vídeos do general G. Dias, dentro do palácio, no dia da invasão, orientando o pessoal, dando aguinha, cheio de subordinado na volta. Mineral com gás. Ou seja, na hora que apareceu aquele vídeo que vazou, ficou evidente que a coisa era diferente. E eles estão tentando maquiar a verdade, fazer uma narrativa. Podem conseguir isso agora, pode até inviabilizar a CPI, mas a verdade vai aparecer e as pessoas vão ser desnudadas ao longo do tempo, não sei quando, espero que logo, para que a verdade prevaleça e nós não tenhamos uma história negra no Brasil como é hoje, com quase 1.400 pessoas presas, acusadas genericamente. Eu não sou advogado, mas o doutor Isnari é promotor, sem individualização de conduta, sem dizer o que ele fez especificamente, genericamente, estava presente na frente do quartel, portanto é culpado. Mas que é isso? Estar presente num espaço público, exercendo o seu direito de manifestação, isso não é crime nem aqui, nem em lugar nenhum, a não ser em ditadura. Até youtuber, até jornalistas que passaram. Teve ônibus que chegaram depois do ato. Já foi preso, conduzido. Foram direto para o quartel lá para se juntar, não foram na esplanada no dia 8, não participaram de nada e estão presos, respondendo ao processo. Isto é surreal, isso não é verdadeiro, é inacreditável, isso é coisa de ditadura, me desculpa, isso não é democracia. Mas então até onde vai o papel do Tribunal de Haia e organismos internacionais? O grande problema, Flávio, é que esses órgãos de envergadura internacional, eles não têm autonomia para impor normas, alguma decisão contrária às normas internas, exceto em sede de condenação criminal, que aí sim, uma sentença dada pelo Tribunal de Haia, por exemplo, contra uma pessoa qualquer, ela pode ser a prisão, pode ser executada lá no país de origem daquela pessoa, só. Mas para mudar alguma coisa relativamente a esses abusos, aí, como disse aqui o doutor Adolfo, não se tem mais no Brasil direito de ir e vir e de estar, não se tem mais direito de manifestação, reunião pacífica para manifestação, porque você vai lá fazer uma manifestação na frente do quartel, com a bandeira do Brasil, e, enfim, quando vê, está preso. Sem nenhuma acusação formal e sem a menor possibilidade de haver algum crime. Com acusação absurda como querer mudar o regime democrático, querer mudar a forma de governo. Mas, gente, como é que um coitado que está na frente do quartel vai mudar uma coisa dessas que depende de movimentar o Congresso Nacional inteiro? E é uma coisa absurda. E nós estamos vendo pessoas sendo acusadas por coisas desse tipo. Pessoas presas nesse exato momento. Ainda até o pipoqueiro que estava lá, a cozinheira que estava lá, virou golpista. A cozinheira que estava fazendo comida. É surreal, estava fazendo comida, estava vendendo pipoca, ganhando dinheirinho. E tinha que nem no 7 de setembro, tem no desfile 20 de setembro, tem pipoqueiro, churrasquinho que vai lá, foi preso junto. Segundo a esquerda, é golpe. Olha, um saquinho de pipoca pode derrubar um presidente. É isso. E outra coisa interessante, assim, gente, que, olha só, esses organismos internacionais, eles não têm como intervirem, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Seria. Mas justamente há poucos dias, o atual presidente aí, Luiz Inácio,
Lula, ele estava justamente se queixando de que não há uma lei que imponha as decisões externas a serem executadas internamente. Que ele acerta um troço na cópia, acho que foi o nome que ele usou, e depois o meu Congresso lá não cumpre, foram as expressões dele, né? Exato. Então, mas só que ele queria coisa para justamente reduzir liberdades. Não era para reforçar a democracia. O nosso Congresso é diferente do parlamento da França. São interesses diferentes. Nosso Congresso não está lá para aceitar leis internacionais. Daí nós estamos falando de soberania nacional. Qualquer ato que o presidente da República, o executivo, queira fazer e propor em organismos internacionais, é um direito que ele tem que ser referendado pelo Congresso brasileiro. Exato. E o Congresso brasileiro, com todas as suas imperfeições, que a gente já criticou aqui, algumas delas, essa lei absurda que está sendo discutida nesse momento, de criminalizar quem critica político, mas apesar das suas imperfeições, no Congresso estão todas representadas, todos os segmentos da comunidade. O Congresso não é governo e oposição. Está tudo lá. Tem extrema esquerda, esquerda, centro, direita, extrema direita, tem tudo. Ou seja, ele pode não ser um retrato exato da população, mas ele é representativo. E ele não é um lado só. E um governo é um lado só. Aquele que ganhou por 2% da eleição. Olha, diferença. De 51 muito, a 49 dizem, é 2%. Né? Dizem. Ou seja, é praticamente meio a meio. Então, o governo é desses 51. Mas, na verdade, quem elegeu não tem que respeitar só os 51. Ele governa para 100%. Deveria, pelo menos. Então, o Congresso pelo menos tem é o que o governo função. mente que quer fazer. E o Congresso tem essa função de dizer, opa, pera lá, você pode achar isso, ganhou a eleição, mas a maioria do povo brasileiro não aceita esse tipo de coisa e, portanto, nós não concordamos. E o Congresso já deu 4 ou 5 votações de revés importantes no governo, quando ele avançou agora, nesses primeiros 5 meses, o sinal, querendo impor a sua visão, que não coincide com a maioria da população brasileira. E o Congresso é múltiplo, é plural, e, portanto, com todos os seus defeitos, tem esse poder de ser mais representativo da população. O plebiscito do desarmamento foi feito no governo Lula. 2005. 2005. Eles não respeitaram o próprio resultado do plebiscito. Foi gasto muito dinheiro público para que o plebiscito acontecesse. A população se posicionou e o desrespeito ao resultado do plebiscito. Olha, nós estamos vivendo um momento no Brasil que nem todo mundo está se dando por conta. Você que está em casa, que vai nos acompanhar pelas redes sociais, é grave. E nós aqui no programa Repórter Cidadão, nós vamos continuar com liberdade, trazendo para você nossas opiniões, assim como eles têm milhares de ferramentas na mídia dizendo ao contrário, mas as coisas não estão bem no Brasil. Essa é a verdade. Por isso tu tem essa preocupação. E muitas vezes a população diz assim, mas isso não me afeta, eu não sou político, eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Mas tu imagina, o sujeito posta no WhatsApp uma crítica a um deputado, a um governador, a um prefeito, a um vereador, a alguém que for. No WhatsApp, num grupo fechado, aquilo vazar por algum motivo, o cara pode pegar cana. Mas é uma conversa privada, é que nem sentar no cafezinho ali do aquário agora e começar a conversar. Eu acho isso, eu acho aquilo, não gosto daquela pessoa, para mim, é sem vergonha, não fez bem. Pô, daqui a pouco isso aí fica registrado, o sujeito é processado por crime de opinião, e aí é o cidadão comum, aí é você. Então, essa coisa assim, a liberdade de expressão parece coisa de política, não é. Essa aí é um direito elementar do cidadão, o João, a Maria, que estão lá na vila, no bairro. Livre direito de reunião e de organização. Não concordo com o Fetter, acho que ele está errado, está bem, tem direito de não concordar e de me criticar e assim. Até de sentar e dialogar. Então está errado esse negócio, nós não podemos seguir nesse caminho. Esse início está muito complicado deste governo, muito complicado. É que nem eu disse ainda agora, né? A coisa está pior que o tribunal secreto nazista, porque a gente não sabe o que pode e o que não pode. Esses 2 fatos aqui, só para lembrar para você que está nos assistindo, que o doutor Adolfo falou, o cidadão comentar no WhatsApp, nós tivemos três empresários presos, né? E o fato de estar comentando num barzinho de happy hour, também teve dois moços aí presos, né, que estavam comentando coisas ali assim,
E não, pelo que até onde eu sei, não estavam dizendo ofensa a ninguém, estavam fazendo comentários, né? E então realmente a gente está numa insegurança jurídica muito grande. E aqui vou fazer aqui até uma reclamação ao Congresso Nacional. Isso tudo está ocorrendo porque o Congresso Nacional está deixando. Tem que mudar a lei, gente. Tem que criar um órgão, tem que assim, fechar, extinguir o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e criar o controle externo do judiciário. Tudo que é país sério e de primeiro mundo tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, um juiz pode perder o cargo por dar uma sentença injusta. Não é a sentença corrupta, uma sentença meramente injusta. No Brasil não tem nada. Não existe assim, controle externo do Ministério Público nem do Judiciário. A Espanha tem, a Alemanha tem, a Suíça tem, a França tem. Por que será que esses países de primeiro mundo têm, gente? Nós estamos num país com muitos analfabetos ainda, com muita corrupção, e aí no nosso judiciário não tem controle externo. Então eu sempre reclamei isso aqui para os colegas aqui, os companheiros de bancada hoje, desde que eu era estudante de Direito, eu sempre reclamei esse controle externo. Né? E eu acho que tem que ter, e seria muito bom, mas quem tem que criar é o Congresso Nacional. Tantas profissões, tantos setores têm corregedorias, né? A polícia tem corregedoria civil, polícia militar, o próprio exército tem corregedoria. Não, mas tem a corregedoria, Flávio, só que a corregedoria é os próprios corrigindo os próprios. Então você aqui, Flávio Souza, muito bem, que é um cidadão comum, faz uma queixa do seu Isnar ali, ministro do Supremo, tem tudo para virar contra você, Flávio. E não acontecer nada comigo aqui. Bom, Por quê? Porque não tem controle externo. Não tem, então, controle interno, ele pode até funcionar, mas a prova está aí. Não funciona, a prova está aí. Então. Esse é um assunto que daria para conversar uma semana. E até um ano, porque é um assunto que parece teórico, mas é prático no dia a dia. Então, a gente tem que, assim... Quais são os direitos fundamentais da pessoa humana? Então, a gente tem que pensar o que é fundamental para a vida. Uma das coisas que são fundamentais é eu poder me expressar livremente, poder me associar livremente, poder me reunir pacificamente com quem eu quiser para dizer o que eu acho que é verdade e criticar o que eu acho que está errado. Então, esses são direitos fundamentais, como é o direito à alimentação, à moradia, à saúde. Então, existem direitos fundamentais. E a liberdade é uma coisa assim meio etérea, a gente não vê a liberdade, mas perde ela para ver. Olha, só para... Perde ela. Aí tu não pode ter nada mais, porque daí tu não tem a casa, tu não tem a alimentação. Se tu não tiver liberdade, tu não tens os outros direitos. Ele está na essência da vida de escolher o que comer, de escolher aonde ir, quando tem condições, de reclamar, de protestar, de caminhar, de mudar de cidade, de mudar de emprego. A liberdade é o direito de escolher, segundo a sua vontade e o seu interesse. Se isto é negado, os outros direitos ficam ameaçados. Ela é uma base, é como assim, quando a gente faz uma casa, e a gente primeiro faz as fundações, cava no chão, bota pedra ou concreto, para a casa ficar sólida. A liberdade é isso, depois tu tapa e tu não vê, só vê as paredes, só vê as janelas, só vê o telhado. A fundação tu não vê, está enterrada. Mas se não tiver a fundação, a casa cai. Então eu quero comparar que a liberdade é a fundação da democracia. Sobre ela se assentam os demais direitos. Se não tiver a fundação, que é a liberdade, a casa cai. E esse é o risco que nós estamos correndo, lamentavelmente. Isso está acontecendo em todos os espaços e segmentos. Todos os programas eu falo, vou seguir falando do que aconteceu comigo em uma escola pública. Eu fui impedido de falar vergonhosamente. E o que é pior, recorri à coordenação de educação das escolas estaduais. E parece que lá eu vou sair como culpado. Eu fui culpado de ser convidado e de não ter falado o que eu não falei. Está nesse pé aí, a gente vai estar trazendo essas informações em outros programas. Eu quero informar você, meu telespectador, internauta, que o nosso amigo e prefeito Schmidt está a caminho, mas pegou um trânsito por um acidente de trânsito na Duque de Caxias. Então atrasou um pouco. Se ele chegar a tempo, ele participa. Olha, está chegando aí o nosso prefeito, estava falando aqui do acidente de trânsito. Nós vamos ter aí a participação aí
nos minutos finais de um programa de TV como este, que é o programa Repórter Cidadão, que vai ao ar para nossas redes e plataformas, que vai também para o canal 14 da NET, através da TV Com. Birinha, bota aí mais 2 chamadas aí da Fena Doce, por gentileza. Repórter Cidadão para TVC, canal 14 da NET. E olha quem eu encontro aqui, doutor Reginaldo Bassi, prestigiando a nossa grande feira, Fena Doce. Reginaldo, como está? Boa noite a todos, é um privilégio estar aqui novamente contigo, Flávio, e estar nessa festa maravilhosa, né, que é a nossa Fena Doce, a Feira Nacional do Doce, que Pelotas traduz de uma forma muito bacana e muito acolhedora, né? Então esse espaço é um espaço diferenciado, é um espaço que realmente atrai o público e que efetivamente traz para todos os pelotenses, para todos nós da região sul do estado, o que é Pelotas, o que é a doce Pelotas que nós amamos. Hoje é uma feira nacional, todo mundo sabe que o Reginaldo Bassi adora política, faz política todos os dias e com certeza deve ter muitas ideias para o futuro. Mas hoje é isso, Fena Doce, Reginaldo Bassi prestigiando e nós, o Repórter Cidadão, registrando. Obrigado aí pela participação, Reginaldo. Eu que agradeço, Flávio, e agradeço também a todos os pelotenses que dão a sua audiência a esse programa. Sem dúvida nenhuma, um programa que traduz o que é Pelotas, traduz a nossa cidade, as nossas ansiedades, as nossas necessidades e, obviamente, também os nossos sonhos, que é sempre sonhar por uma Pelotas melhor, mais feliz e mais doce. Doces momentos para você, então, nessa grande feira. Obrigado. Oi. Já estamos de volta. Quero agradecer a presença do nosso sempre querido prefeito Adolfo Fetter, que esteve aqui aquecendo os tambores. Falamos um pouquinho sobre o que aconteceu no Capão do Leão, da infeliz fala de um vereador, né? Que, aliás, quero deixar registrado, está aberto, sempre aberto o programa para todos aqueles que quiserem participar. O prefeito está aqui a nosso convite da TVC, da TV do canal 14 da NET, do programa Repórter Cidadão, porque nós entendemos que o assunto foi um pouquinho pesado demais. E não só nós, a comunidade está falando. Eu quero te dizer que tu é bem-vindo a este programa, que vai ao ar, que estará nas plataformas. E queríamos falar do bom trabalho, de tantas coisas boas que tu está fazendo e das perspectivas. Mas também está aberto aqui para um diálogo teu sobre esse fato. Se achares recorrente, e viva Capão do Leão, vida longa ao nosso prefeito Capão do Leão. Quero registrar a presença do Sérgio Moacir, aqui nos bastidores, né? O Sombra, que nós chamávamos, que tem um microfone ali para intervir com livre-arbítrio a qualquer momento. A palavra é tua, Schmidt. Boa tarde a todos, boa tarde, Flávio. É um prazer a gente estar aqui junto com vocês. Mas vamos realmente, em primeiro lugar, falar de coisas boas. Que o Fetter já falou também, já falou muito em meu nome. Eu agradeço muito a postura, a posição do Fetter, amigo de longas datas, companheiro, colegas de partido. Então, a gente agradece. E vocês também, junto aqui com a gente se sente mais à vontade. Mas vamos realmente falar de coisas boas. Eu sei que tem boas perspectivas e boas notícias. Capão do Leão, realmente, hoje, a gente se sente muito à vontade. A gente trabalha, a gente é leonense, é de Capão do Leão, nascido e criado em Capão do Leão. A gente já está no 3º mandato, não é por pouco que a gente já está no 3º mandato, porque realmente fez alguma coisa que agradou. E a gente tem uma equipe muito preparada, uma equipe muito comprometida com o nosso município. Então é por isso que nós estamos trabalhando e estamos fazendo o Capão do Leão crescer. E a expectativa é muito boa, é ótima, obras, empresas, tudo está vindo realmente buscando Capão do Leão, as empresas estão nos procurando. É o teu 3º mandato, não é? E nós comentávamos aqui com o Fetter, não é por acaso, e não estamos aqui falando direcionado a um determinado vereador, mas os vereadores eles fazem muito pouco voto em relação ao que um prefeito faz em qualquer município, não é, Sérgio? Em qualquer município. Então, é uma representatividade, tu está em pleno gozo do mandato, olhando para frente, assumindo compromissos que vão além desse mandato.
não é? Então as perspectivas são boas. Abro para um espaço para pergunta e vou deixar o nosso prefeito falar à vontade. Isnar. Boa tarde, prefeito Schmidt. Seja bem-vindo ao nosso programa e sinta-se à vontade. Eu também sou nativo do Capão do Leão. Nasci e vivi e cresci no Capão do Leão. Então é muito honroso para mim, aqui como participante dessa tribuna, recebê-lo aqui nesse programa. E vamos lembrar do vereador aí também, que o microfone está à sua disposição, vereadora. É só marcar conosco, né, Flávio? Aqui é democracia, né? É claro que as pessoas preferem falar na RBS, levar suas angústias para a RBS, que a RBS nem sempre está no dia a dia, né? Tem outros canais aí muito importantes, né? O próprio vereador teve programa aqui, a meu convite, eu abri portas para o vereador, eu estive no mesmo partido do vereador, e eu até vou registrar aqui, para passar uma borracha depois. Eu estive no aniversário, no lançamento de candidatura do vereador, com o prefeito, convidado por ele, estivemos lá prestigiando. Por isso eu fiquei muito surpreso com a fala do vereador. Mas, coisas do passado, agora é falar daqui para frente, do que o povo do Capão do Leão pode esperar ainda neste mandato e na vida política desse líder. Vilmar. A expectativa é muito boa para o Capão do Leão, como eu acabei de comentar agora. A gente tem algumas dificuldades na área da saúde, na área da educação, mas hoje a área da saúde, ela realmente generalizou. Hoje não é só a nível municipal, nem estadual, ela é a nível nacional. Considera que é um reflexo da pandemia? Eu acredito que seja. E também essa função, hoje a gente está vendo que os planos de saúde começaram a dificultar muito. Então aí começou, entendeu, a procurarem mais a saúde pública. Então, e a saúde pública, dentro disso tudo, a gente está vendo que a saúde pública melhorou. Melhorou, a gente às vezes se queixa, acha que é ruim, mas melhorou muito. Quem é da minha idade, que a gente viu e passou por essa dificuldade na época da saúde pública, hoje nós estamos, bem dizer, tranquilo, temos quase, né, tanto como uma expectativa da gente hoje ter um plano de saúde. Né? Tem as dificuldades, tem e vai ter sempre. Mas eu acho que isso aí, se Deus quiser, a gente começa a mudar, a expectativa começa a melhorar, entendeu? Então eu acho que isso aí vamos acabar resolvendo algumas coisas, não tudo. A relação com a esfera federal, com o governo federal, eu sei que o prefeito sempre teve uma boa relação com partidos indiferentes de governo, vou citar aqui o governo Lívio Dutra, e naquele momento, um pouco anterior, o governo Colares, do qual o prefeito fazia parte, mas ele sempre conseguiu avançar. Hoje, como é que está essa relação? Olha, a minha relação é muito boa, porque eu não faço politicagem, em primeiro lugar. Eu faço política, a gente é político. Mas você é um gestor. Sou gestor. O que ocorre? A gente não sabe de quem precisa amanhã, em primeiro lugar. Segundo lugar, não se sabe qual é o partido que vai estar amanhã. Então, eu acho que realmente existe a política, existe na época de campanha, entendeu? Às vezes a gente sai um pouquinho fora do limite, mas tem que ter muito cuidado. Educação, respeito e fazer uma boa campanha. A moral a gente não pode, de formas alguma, né, nunca se levar para o lado político e pessoal. E pessoal e agressão. Eu nunca fiz isso. Fui muito tranquilo. Eu moro em Capão do Leão, nasci e me criei ali em Capão do Leão, entendeu? Já conheço todos os adversários políticos, eu não tenho inimigo, eu tenho adversário político. Então eu sou muito tranquilo, chego em qualquer lugar, chego onde eles estão, me dou com todos, então eu me sinto muito bem. E essa relação, junto com a esfera estadual e federal, é muito boa, é ótima. A gente tem nossos deputados, representantes, senadores, e a gente tem essa liberdade, porque a gente sabe, em primeiro lugar, respeitar, entendeu? E ter educação. A relação. A relação em primeiro lugar. Sérgio Moacir, quer deixar alguma pergunta no ar? Não, só referendar o prefeito Vilmar Schmidt, porque eu tive o prazer de participar com ele numa ocasião, num workshop promovido pela
pelo centro dos municípios, tá? Um órgão que supostamente rege os municípios. Um workshop importante, porque gestão pública pós-pandemia, onde estive lá desde as primeiras horas da manhã com o prefeito Vilmar Schmidt, acompanhando as novas metodologias administrativas municipais, tá? Com alterações da lei, a 866 para 14.133 e outras tantas leis que foi bastante proveitoso, tá? E o Schmidt dispensa a apresentação, dispensa, a nível de competência, de ser humano, da pessoa que é e sempre foi. Schmidt, eu sou suspeito de dizer, tu sabe que tu sempre teve o meu carinho, a minha admiração, o meu respeito. Seja muito bem-vindo. E a gente não se conhece de agora, já há muitos anos que a gente tem essa boa relação, fomos do mesmo partido e sempre tivemos essa relação. Eu nunca mudei, eu entrei na política e hoje estou na política e sou o mesmo de sempre, entendeu? Então eu me sinto muito bem e gosto, eu estou porque eu gosto. Por isso que a gente está aqui, entendeu? Estou em frente hoje da administração do município do Capão do Leão, que não é só a prefeitura, nós temos uma equipe muito comprometida, nós temos uma Câmara de Vereadores também comprometida com a administração do município. Às vezes meio se preocupam demais, mas isso aí, às vezes, é uma gurizada que às vezes não estão com muitas experiências, entendeu? E se acham que realmente pode fazer o que quer. Na política não se faz o que quer. Não se faz. A política ela é muito construtiva. A política levanta em casa junto com a tua esposa, com a tua família, entendeu? E aquilo ali já começa a política. Então nós temos que saber como fazer política. Eu acredito que eu aprendi, eu sei. Eu não aprendi, eu já nasci com ela. Entendeu? Porque vem no DNA do prefeito. Saber o que é que a gente quer fazer, o que é que a gente faz, e o respeito em primeiro lugar. Isso aí é muito bom. E eu quero registrar, passaram por aqui o presidente do PP de Pelotas, Dr. Gastal, o próprio nosso ex-prefeito Fetter Júnior, que vieram aqui, entre outros, prestar uma solidariedade ao prefeito. Eu vou dar 30 segundos para ti, 30 para mim, e fica aqui o convite para que retornes. Nós pretendíamos colocar alguns vídeos, algumas imagens de alguns projetos que têm em andamento no Capão do Leão. A assessoria nos mandou 7 páginas de um livro, mas é que não se aplica para a TV, não deu tempo de... Venho em PDF, mas não tem como, seriam vídeos e imagens. Então, fica aqui um compromisso nosso de te receber novamente aqui para mostrar, né, o quanto o Capão do Leão desenvolve com imagens. Isnar. Então tá bem, então muito obrigado a você aí que sempre nos agracia com a sua presença, muito obrigado ao prefeito da minha cidade, eu sou nativo do Capão do Leão também, nasci e me criei lá, e obrigado por ter nos honrado com a sua presença aqui, prefeito, e estimamos que o seu município seja sempre progressista, alvissareiro, e que bons ventos soprem sempre a favor do nosso município. Seus 60 segundos finais. Eu quero agradecer a atenção. Início de um próximo momento. Se Deus quiser. Em seguida, faz o convite que a gente está junto. Hoje me atrasei, eu peço até desculpa pelo atraso, mas eu quero agradecer. Conduzimos bem com o Fetter aqui. Tá ótimo. Eu quero agradecer muito a atenção de vocês, o carinho de vocês, e pedir realmente desculpa pelo atraso, mas eu estou à disposição. Eu desejo a todos, entendeu? Primeira coisa que quando amanheço de manhã, quando eu acordo, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por estar aqui junto com vocês e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, tudo de graça. Isso é muito bom. Olha, nós estamos falando aqui com um prefeito vitorioso. São 3 vezes prefeito de uma cidade como Capão do Leão, uma cidade irmã, nossa vizinha, uma comunidade que a gente vive entrelaçados. Eu quero agradecer a você, telespectador, eu quero agradecer a você das redes sociais, de nossas plataformas. Tenho certeza também que a assessoria de imprensa vai estar aí ajudando a levar esse programa para as suas plataformas, da sua cidade, do seu município, e a gente está integrados pelo desenvolvimento da região e pelas nossas grandes lideranças. Muito obrigado. Até sexta-feira que vem. Se Deus quiser.